Então, agora já estou gravando a aula. Uma boa noite a todos e é uma satisfação ter todos aqui, os Chelas que conseguiram entrar, né? Mas essa aula ficará no ar, né? Para que todos tenham oportunidade de assistir e devem assistir, porque daqui para frente a ideia é nos voltarmos mais para as aulas do Chelas, para prepará-los para nos acompanhar nas nossas aulas, né? Quer dizer, nas nossas sessões com um preparo bem maior. Então, a pretensão é essa, diariamente, ter uma live e ou que terá nessa live aulas ou parte de aulas, né? Assim, num tempo de duração em torno de 30, 40 minutos, para não ficar também aulas extremamente altas, porque são muitas aulas, e a gente dá a parte mais concisa, embora tenhamos aulas que poderão durar até 1h30, mas são aulas iniciáticas que os Chelas terão que participar para poder receber as suas iniciações, terão que ter o curso, né? Então, alguns cursos, as aulas serão nessa faixa de 1 a 1h30 de duração. Mas as aulas que podem ser passadas, conceituações, etc., que é uma constante, então essas serão como lives mais curtas, né? Para as pessoas também não perderem a oportunidade de entender a ordem. Eu vou me fixar em determinados pontos, como esse, por exemplo, que apareceu aqui, de a gente falar de nome místico, porque muitas vezes o Shella não entende isso, né? Então, vamos ver, e eu quero, sem mais delongas, passar a palavra para a querida Laxmi Japa para fazer o que for possível hoje, e fica ela responsável pelo tempo de duração. Ou seja, se ela achar que em meia hora tal, e quiser, porque o certo seria aquela hora que a gente tinha reservado, mas tivemos problemas, então fica a seu critério, Laxmi, você estender mais ou menos a aula, mas estamos no Zoom, eu não estou com a cabeça preocupada de interromper de repente, certo? Então, eu vou agora deixar você com a palavra e a todos o meu mais profundo namastê. Laxmi, a aula é sua. Obrigada. Namastê a todos. É com muita alegria que nós estamos novamente aqui, dando sequência, né, aos ensinamentos do que na Ordem da Coroa nós chamamos da quinta série. Como isso, talvez, por ser uma aula aberta, vai ficar disponível no YouTube, pode ficar, né? Eu achei interessante sempre começar falando um pouco, né, da Ordem da Coroa, que é uma instituição mística, espiritualista oriental, fundamentada em bases filosóficas e espirituais do essenianismo, budismo, cristianismo e judaísmo para o entendimento da lei da evolução. O nosso mentor espiritual é o Divino Mestre Shri-Ha, e ela foi fundada exatamente por essa grande espírito de luz, Shazir I, e que ele, ao desencarnar, passou a ser denominar Ramada II, né? E ele fundou a Ordem da Coroa, tá? E, de qualquer maneira, eu acho importante, para quem tiver interesse em ingressar na Ordem da Coroa, né, esses são os contatos, né, os telefones, e esse é o nosso primaz, é o primeiro sucessor do Shazir I, como o nosso primaz da Ordem da Coroa é o querido e sábio Esos da Galha. Tá? Não está projetando, Laxmi. Não? Está lá em Não. cima, não, tá. O projetando vai projetar depois que ela começar a aula com o slide. Fica Pois é, ela tranquilo. começou com o slide ainda não Agora está já está com aparecendo. primaz, não está aparecendo? Não. Não, você está aparecendo aqui na tela inteira. Eu sei, querido, eu digo compartilhamento. Não, o compartilhamento vai aparecer, quer ver? Olha lá. Eu estou vendo Aí já. ele aparece. Para mim está aparecendo. Para mim também está. Tá vendo? É Bom, porque então, quem está assim mesmo. falando é a Laxmi, gente. Ela está falando, então a gente bota ela
como principal tela. Depois automaticamente sim. entenderam? Já está, Lax. Relaxem, vai dar tudo certo. Agora a tela ficou pequenininha porque eu gosto de ver a Laxmi assim, com essa expressão radiante que ilumina todos. Vamos lá, continua. O Gente, pessoal relaxem, hein? Deixa que a gente estão vai dizendo que tocando aqui. não está Ah. aparecendo no YouTube, não sei. Não, deve estar dando algum problema. Eu tô até vendo aqui para ver se eu corrijo isso, se tem algum problema porque todo mundo está recebendo. Eu estou entrando nas contas de quem, mas a pessoa clica, mas não entra, não sei. Mas vamos lá, continua, Laxmi, Então, por tá bom. favor. Por não. Enfim, então, agora acho que vocês já estão vendo a tela onde aparece o retrato do Primaz, é isso? Já sim, está corretinho. Perfeito. Então, agora nós vamos exatamente iniciar a nossa aula. Apenas para lembrar que, apesar de ter sido divulgado que essa já seria, né, o título da nossa aula, Por que nascemos para ser saudáveis e felizes, nós estamos dando continuidade à primeira aula, porque quem estava na primeira aula talvez lembre, nós precisamos acabar, por conta de N questões, não deu tempo. Eu acho que eu tenho que tentar diminuir mais, mas então, na realidade, essa é a continuação, né, do título, né, do conteúdo da primeira aula, que é Significados Esotéricos Revelados. Está claro isso? Então, antes de começar, nós vamos fazer, né, a nossa prece. Eu encontrei aqui, Primaz, o senhor falou, eu procurei aqui rapidinho, encontrei a prece específica do nosso mestre, o venerável mestre Amulco Sedar. Então, eu vou pedir licença para fazer esta prece, que é o nosso guia espiritual de todo o Centro de Estudos Iniciáticos na Ordem da Coroa. Em nome de Deus, em nome do Divino Mestre Shiderha, em nome do Venerável Mestre Amulco Sedar, vamos dar início a mais um período de estudos místicos e espiritualistas, a fim de expandir nossa consciência, internalizando a compreensão das leis de Deus, refletindo a vossa luz em nosso espírito. Que assim seja. Namah Amulco Sedar. Senhor Deus, Divino Mestre Shiderha, ajude-nos a todos nós a abrirmos nossa mente, nosso coração, para melhor assimilarmos esses maravilhosos conhecimentos que o Divino Mestre Shiderha, através do querido Ramada II, nos transmitiu. Que nós saibamos, Senhor, ser dignos dessa bênção e dessa oportunidade. Sejam todos muito bem-vindos, em nome de Deus. Namastê. Enfim, então, vamos lá. Deixa eu agora colocar. Muito bem. Pode seguir? Pode seguir. Então, se não estiver aparecendo a sua tela, por favor, me avisem que eu vou ver se há algum problema. Para mim está aparecendo, então... Está sempre mais. Então, ótimo. vocês só apontem quando não estiverem vendo, tá? Ok. Eu estou manobrando aqui, agora nós vamos ocultar mais. Eu estou vendo aqui para ocultar essa parte dos chelas, né? E deixar somente a Laxmi com a sua expressão. Tá ótimo. Eu também... Então, eu trouxe o último slide onde nós, né, encerramos o nosso encontro na última, né, terça-feira, na que passou, que nós terminamos mostrando que, até então, nós estamos apenas discutindo o título, né? Que é a lei do serviço, a vida do espiritualista, segundo a lei da evolução consciente. Então, de algum modo, até onde nós fomos, nós percebemos que a grande mensagem é a ideia do servir, né? Eu só estou recuperando para a gente seguir, que
com Jesus Cristo, inicia-se, né, a era da lei do serviço. Então, todos nós precisamos, de algum modo, servir ao próximo, né? Então, servir não é uma opção, portanto, é uma lei. Ela é uma contingência do grau de evolução em que estamos. Nós estamos em qual grau? Na quinta. O quinto é quinta raça, quando encarnados, e quinta lei, quando desencarnados. Ou seja, o servir ao próximo, à coletividade, é um pré-requisito para a eclosão, para nós continuarmos, né, servindo cada vez mais, melhor e de forma consciente. Nós terminamos mais ou menos aqui. Até aqui, alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma colocação? Bom, eu queria bem que a gente, né, dialogasse, se eu colocasse alguma coisa que as pessoas, né, meus irmãozinhos, não entendessem. Então, vamos adiante. Agora, e eu estou seguindo só para quem não estava na primeira aula, na realidade, acho que o conteúdo que eu estou apresentando é um conteúdo do Chazir, né? Eu transcrevi as aulas do Chazir, então esse conteúdo que a gente está apresentando é um conteúdo que foi dado de boca a ouvido, né, pelo nosso querido Chazir I. Eu tive essa bênção, né, de ouvir e poder, né, estar nas aulas. Então, eu transcrevi depois, inclusive, as fitas. Então, é só para deixar claro que essa didática de primeiro discutir o título e depois ir para a apostila, isso é exatamente a didática que o Chazir usou. Então, alguém pode ler, para não ficar só eu falando? Alguém se voluntaria para ler? Deixa eu diminuir aqui que eu leio para você. Tá. A vida do espiritualista sob a lei da evolução consciente, apostila 01 da quinta série. A vida do espiritualista deve ser voltada inteiramente para a evolução do espírito e o desenvolvimento do corpo, da mente e das técnicas, ciência e sociedades humanas. Por esses princípios, o espiritualista adquire compromissos, deveres e obrigações para executar trabalhos sempre muito importantes e difíceis. Além disso, o espiritualista é submetido a grandes provações para obter mérito. Pelos trabalhos, pelas dificuldades e provações ocorridas, o espiritualista encontra muitas motivações para elevar sempre mais as suas intenções nobres, a fim de expandir seu espírito nas vivências paradisíacas de altos e baixos páramos celestiais. Obrigada, querida Malaya. Então, agora nós vamos tentar ver, né, o que Chazir falou sobre esse trecho, né, da apostila. Então, nós vamos começar pela primeira frase, né? E destaco as duas palavras que são as palavras, vamos dizer assim, importantes nesse contexto que a gente está conversando. Um é a evolução. A evolução se aplica ao espírito. E o desenvolvimento se aplica às questões físicas da matéria. Então, é o corpo, a mente, as técnicas, a ciência e sociedades humanas. Então, Chazir diz o quê? Que o homem, desde a sua origem, quando ainda estava no estágio do reino animal, ele já dependia dos 4 elementais, em suas bipolaridades, para o seu desenvolvimento da parte material e para a evolução do seu espírito. E foi assim que nós chegamos ao grau em que estamos, né, da quinta raça, quinta lei. Na realidade, o que o Chazir disse é que nós formamos um grande complexo dos 4 elementais e mais outros elementos, e em destaque o éter, os tátuas, os gênios guardiães da vida, todos eles em nós, com seus efeitos, constituindo a nossa parte somática, advinda de uma outra parte, a psíquica. Vamos tentar entender. Eu trouxe como contribuição
esclarecer melhor o que a gente chama aqui, né, de elementais, elementos. Eu demorei para entender, e aí por isso que eu achei legal fazer isso, e explicar, porque isso vai ajudar muito nos tratamentos. A Senira sabe disso melhor do que eu, né? E várias questões que a gente vai, que nós temos na Ordem da Coroa, inclusive no exorcismo, etc. Que é a diferença entre elemental, elemento, elementar e os 4 elementos. Vocês têm clareza da diferença entre cada um desses conceitos? Ou a gente vai... Não sei, alguém gostaria de tentar? Eu, na realidade, tirei esses conceitos do glossário da Ordem Astral de Shidehá. Por isso que é tão maravilhoso esse glossário. No próprio glossário da Ordem, né, o que é o elemental? Que é o que aqui a gente está, né, falando, né? Complexo dos 4 elementais. Tá? Será que elementais é o quê? O que o Chazir ensina para a gente? Aliás, Mestre Shidehá, através de Chazir. O elemental é uma das formas quaternárias dos elementos. Ou seja, o elemental não é exatamente o elemento, mas ele está associado aos elementos terra, água, ar e fogo. O fogo sendo responsável pela luz e o calor, que modificam as transformações da matéria. O elemental, os elementais, representam, né, as potências que geram, ordenam e dirigem as manifestações da natureza. Então, nós estamos agora no plano da matéria, da natureza. São forças muito atrativas e de coesão de moléculas, a fim de facultarem à matéria os processos de conservação e transformação das energias. E aí é só para estimular vamos dizer assim, as dúvidas e as perguntas. Eu estou falando que isso é matéria, mas a gente está usando a palavra energia. E isso vai ser muito bem explicado pelo Chazir na última apostila da 5ª série. E é um barato, porque eu, no primeiro momento, estou compartilhando, inclusive, as minhas dúvidas, porque, na minha cabeça, a energia não seria matéria, né? Matéria é aquilo que a gente pega, e não vai ser bem assim. Então, eu só estou botando minhoquinha na cabeça para ver se vocês se interessam pelo aprofundamento e continuar nas nossas aulas. Mas, enfim. Então, os elementais, eles são responsáveis, né, pelos processos de conservação e transformação das energias. Eles são inconscientes e inconsequentes. São comandados pelos gênios guardiães da vida e pelos senhores do karma, pertencentes à falange branca universal. Talvez vocês não tenham entendido toda a potência e toda a complexidade e a beleza que existe nesse conceito. Mas, devagarinho, quem ainda não parou para ter até a curiosidade de se elemental, elemento, elementar, que isso é falado muito rápido, às vezes a gente fica até sem saber, é elemental ou elementar? E, né? Enfim, mas devagarinho eu acho que vocês vão podendo, né? Eu mesma, depois de tantos anos, ainda vira-mexe, às vezes fico confusa, mas enfim. Até aqui, neste momento, posso continuar? Sim, por mim, Então, vamos sim. agora. Então, o que é elemento? Porque aqui em cima nós falamos dos elementos, né? Os elementos são todos os seres e energias vivas do alto e do baixo astral que equilibram e dinamizam toda a natureza, perpetuando todas as espécies e promovendo a evolução e o desenvolvimento dos seres e das coisas. Vocês percebem aqui? Eu vou voltar para isso que o Chazir fala aqui, né? Quando ele estava falando de que nós formamos um complexo dos 4 elementais e outros elementos. E aí ele ainda fala do éter, dos tátuas, dos gênios, ou seja, esse é exatamente mostrando que o que a gente chama de matéria não é algo tão só essa coisa assim dura que a gente tem. E aí depois a gente vai entender o que exatamente seria, né, o mais puro, né, de tudo isso. Enfim. Ficou clara a ideia dos elementos? Que até então
nós não estamos falando dos 4 específicos elementos. Os 4 elementos são fogo, terra, ar e água. Cada um comprova suas manifestações no homem de forma muito esotérica, esclarecidas pelos xamãs ou adeptos. Então, xamã, todos sabem o que é um xamã? Se você Xamã, pode explicar um pouquinho. então vai, Malaya. Você quer falar? Explica. Não, quero que você explique. Não, enfim, simplificadamente, xamã é aquele que controla e sabe comandar os elementos da natureza, né? Shazir era um xamã, eu só conheci ele, são muito poucos, né? Essa ideia de xamã você tem nos próprios pajés dos povos originários no Brasil e em outros locais, enfim, xamã é um conceito muito amplo, presente em várias tradições, em várias culturas, em várias matrizes, né? De pensamento e de religiosidade e mesmo filosóficas. Tá? Mas aí faltou o elementar. Elementar é uma vibração vivente ainda nos reinos mineral, vegetal e animal. É como a palavra está dizendo, é algo elementar ainda. Tá? Então, assim, eu trouxe esse quadro para tentar ajudar de, quando a gente disser vamos comandar ou cantar o bija, né, do elemental, tá, ou vamos, né, comandar, para entender o que exatamente a gente está fazendo e como é complexo, né, esses processos, para, inclusive, evitar que a gente meio que brinque um pouco. Né? Às vezes eu já vi, enfim, ao longo dos anos, as pessoas cantando bijas e etc., achando que comandar, né, um elemental é algo trivial. E não é. O Shazir, eu me lembro que, nesse momento da aula, ele fez toda uma preleção sobre... Ele dizia, inclusive, assim, não brinquem com os comandos dos elementais, porque vocês vão se arrepender profundamente. Para dinamizar um elemental, você precisa realmente saber comandá-los. Né? Então, assim, é algo bastante... que o Shazir enfatizava muito e que dava muita importância, porque isso faz parte, inclusive, dos conhecimentos esotéricos da ordem, porque não é para qualquer um, né, que é ensinado, por exemplo, determinados comandos, determinadas questões, e aí é que eu convido a todos, cada vez mais incentivo, como é importante os estudos, né, da Ordem da Coroa, que, na realidade, como o nosso primaz fala, se constitui, de fato, numa síntese cósmica, porque o mestre Shiderha, ele realmente, vamos dizer assim, fez uma síntese dos grandes conhecimentos, das grandes tradições, das culturas que a humanidade até então, né, tinha produzido com o seu caminhar, com a sua evolução e desenvolvimento. Né? Então, o Shiderha realmente, eu digo que ele nos dá de presente pela sua generosidade, né? Ele nos dá de presente essa síntese de conhecimentos, porque, se você parar para pensar o que a gente fala aqui, você vai encontrar em várias tradições esotéricas, em várias tradições, ou doutrinas, ou mesmo religiões, né? E o mestre Shiderha nos doa, né, esse conhecimento e essa sabedoria. Então, e aí o Shazir, fechando tudo isso, depois que ele fala da importância de nós cuidarmos, né, de não sair comandando, cantando mantras, ou mesmo bijas, ou, enfim, fazendo determinadas práticas, né, ele vai e fala assim, olha só, enquanto encarnados, não podemos ficar, essa palavra é dele, tá? Tá entre aspas, carolamente diante de um altar só rezando. Não, absolutamente não. Temos que ter uma vida profana, dinâmica, dentro dos padrões do espiritualismo, com um trabalho honesto, justo, amar ao próximo, sorrir, né? Temos que desenvolver a mente e o corpo através de exercícios físicos, através de uma alimentação saudável. Então, para mim, nesse momento da aula, desculpem,
O Chazir faz uma inflexão e começa a mostrar a importância do desenvolvimento da mente e do corpo. Porque, de algum modo, quando a gente fala, né, a vida de um espiritualista, é meio que quase que automático a gente achar que é só as questões mais, né, etéreas, né? E o Chazir começou a mostrar que a lei da evolução consciente, no grau que nós estamos, ela envolve necessariamente o desenvolvimento da mente e do corpo. Está ficando claro isso? Que quando a gente usa a lei da evolução, ela implica em dizer, se ela é consciente, principalmente, né, a parte espiritual, mas também a parte material da mente e do corpo, da sociedade. Por isso que lá antes ele fala, né, lá na apostila, né, que foi lida pela Malaya, ele enfatiza o desenvolvimento do corpo, da mente, mas aí ele vai além das técnicas, da ciência e das sociedades humanas. Ou seja, na doutrina, né, da Ordem da Coroa, não há contradição entre ciência e espiritualismo, ao contrário, porque nós, né, nós enquanto Ordem da Coroa, Chelas de Chiderha, precisamos entender que faz parte da vida do espiritualista também olhar para a sociedade que nós vivemos e tentar melhorar a vida, né, as técnicas, o conhecimento também das sociedades. Tá? Então, voltando aqui, e por isso que o Chazir fala, olha, não é ficar carolamente diante de altar só rezando, não. E eu me lembro que ele ainda disse assim, se fosse para nós ficarmos tipo um ermitão, só rezando e só pensando nas coisas astrais, etc., nós não teríamos nascido na família que nascemos, no país que nascemos, na cidade em que nascemos, e não teríamos a vida que temos. Nós teríamos nascido no Tibete, nós teríamos nascido em outras tradições. Se nós nascemos nesse país, nessa cidade, nessa família, é porque nós temos que também incluir como a vida de um espiritualista sob a lei da evolução consciente, esse cuidado também com a mente e o corpo, tá? Ficou claro isso? Isso é muito importante, porque depois a gente vai fazer exercícios e onde a gente vai ter que entender essa dinâmica entre a evolução do espírito e o desenvolvimento, né, da mente e do corpo. Posso seguir? Bom, vamos lá. Então, aí o Chazir vai adiante, né, para tentar explicar essa frase. Olha como o Chazir, eu digo que isso para mim é uma generosidade, né, vamos dizer assim, pedagógica do Chazir. Ele ia palavrinha por palavrinha para a gente entender. Agora, um alerta. Essa é o conceito e o entendimento a partir da ordem de Shiderha. Porque se vocês forem em outras fontes, em outras perspectivas, em outras visões de mundo, vocês vão ter outros entendimentos. É óbvio, né? Então, da perspectiva da vida de um espiritualista, né, que quer seguir a lei da evolução consciente, o que seria o desenvolvimento das técnicas? Então, Chazir diz que a técnica é a maneira de se fazer algo. Ele simplifica assim. Aí ele perguntou para a gente, como é a sua técnica dentro da ordem? Então, como é que você se comporta fazendo as coisas na ordem? Ele falou, então, por exemplo, na ordem, se está numa SPC, uma sessão pública, né, de cura, é dar passe, é dar água, trabalhar na sessão, fazer, né, as forças mentais FCV, enfim. E aí o Chazir diz que esse desenvolvimento é porque nós temos o dever de aprimorar a técnica que usamos. Então, por exemplo, o Esos fala como é que ele tem cuidado com o fluxo dos pacientes para um corpo não encontrar no outro, um paciente não bater no outro. Isso ele está cuidando de quê? De aprimorar a técnica, de como os pacientes vão fluir dentro da sessão, daquela dinâmica, para termos a melhor dinâmica. E é só um exemplo, né? Cada um, na hora que Sinira, eu estou citando o nome, mas enfim, é só porque quando eu ia lá, enfim, eu ficava na sessão da Sinira de quarta-feira à noite. Então, Sinira faz prédicas lindas.
aquilo ali, ela está aprimorando técnica, porque está nos condicionando, né? Faz a respiração pranayama, então ela está preparando os pacientes, né, para melhor absorver as energias positivas, ou seja, aquela irmãzinha que está lá limpando o banheiro, ela está melhorando a técnica para a Ordem da Coroa, porque ela está mantendo a limpeza para evitar larvas e miasmas, para evitar cheiros ruins, né? Então, assim, isso tudo faz parte de aprimoramento da técnica. Mas aí o Chazir perguntou, e ciência? Né? Quem conheceu o Chazir dando aula sabe que ele fazia assim, de repente ele fazia umas perguntas. E ciência? O que é ciência? Chazir resumiu também dizendo, ciência é todo conhecimento sobre a vida, dos fenômenos da vida. E aí ele é muito poético, o Chazir fala assim, é saber por que uma rosa nasce, por que ela desabrocha, como ela desabrocha. É estudar sociologia, entender como os homens se relacionam, é estudar antropologia, as tradições de cada povo, é estudar filosofia, é estudar matemática, é estudar neurociência, é estudar conhecimento humano que existe, né? Então, ele diz que o espiritualista deve estudar sobre todas as coisas, e não apenas de espiritualismo no sentido restrito, né? Nesse sentido que, de algum modo, o senso comum tem, achando que espiritualismo é nós só ficarmos estudando as questões mais, vamos dizer assim, etéreas, né? E aí ele fala a célebre frase que contém uma sabedoria profunda, né? Que eu considero, quando eu estou toda complicada, eu me lembro dela. Nós vivemos na matéria e vivemos da matéria. Por isso, o desenvolvimento do corpo, da mente, das técnicas, da ciência e da sociedade, porque nós vivemos na matéria, nós temos o dever de tentar melhorar, né, essa matéria. Nós vivemos da matéria, então nós temos que, inclusive, cuidar da nossa alimentação, diminuir agrotóxicos, enfim, essa questão de cuidar da crise climática, né? Mas não para a matéria. E aí entra a evolução do espírito, né? Nós devemos ter todo esse cuidado do desenvolvimento, né, de onde nós vivemos, na matéria e da matéria, mas não para a matéria, e sim para a evolução do nosso espírito, tá? Enfim. E sociedade? Quando ele falou sobre sociedade, ele diz, gente, sociedade é a gente aprender a respeitar as diferenças de hábitos, de costumes, de gênero, de se dedicar ao aprimoramento da coletividade, à inclusão social, ao bem comum. Isso é ser espiritualista, segundo a lei da evolução consciente. O Chazir diz, ele citou, e é que isso eu não anotei, isso estava meio ruim, inclusive, na fita, mas eu me lembro que ele cita, tem uma frase que fala, né, enquanto, se alguém puder me ajudar, mas alguma coisa do tipo, enquanto houver uma pessoa sofrendo, passando fome, eu lá estarei, enfim, eu não conseguirei ser feliz e me realizar, porque nós temos que evoluir, né, de forma coletiva, em conjunto, toda a humanidade, né, evoluindo. Tá? Eu acho isso tão, tão, tão bonito, tão solidário. Para mim, essa é uma forma de falar sobre o amor mais profundo que um ser humano pode ter, pensando que o outro, né, precisa também estar bem para que eu me sinta bem. Né? Enfim. E aí o Chazir continua, então, né? O desenvolvimento da sociedade. Aí ele fala, somos todos irmãos, formando uma única família universal. E ele diz assim, nós não podemos descansar um minuto. Chazir brinca e diz assim, fazer o bem não cansa. Tudo bem que seu corpo vai ficar cansado um pouco, você vai lá, dorme, se alimenta bem, faz exercícios físicos, cuida para a saúde do corpo, é nosso dever, né? Apanha um sol, os raios do sol ajudam, tá? Enfim, mas não vamos perder um minuto de nos dedicarmos a essa família universal e não apenas a nossa família consanguínea, tá? Nós temos
obrigações com a nossa família consanguínea, mas o nosso amor e dedicação e dever deve ser óbvio também para a nossa família, onde provavelmente nós temos questões de outras vidas a serem resolvidas, mas também pensar na coletividade. E aí o Chazir segue. É a lei da evolução que te obriga a ir adiante. Senão, vamos parar e teremos que repetir esse ciclo. Ou seja, ninguém retrocede, tá? Isso faz parte da lei Mater, a lei da evolução é lei contínua, permanente, ninguém anda para trás. Mas a gente fica marcando passo e provavelmente repetindo o ano, que isso é um aprendizado, nós estamos aqui para aprender, é uma escola, então nós ficamos repetindo o ano, até aprendermos o que a gente precisa aprender. E por isso que a gente, inclusive, não deve julgar ao próximo. Eu vou falar assim, de uma maneira, vou tentar ver se eu consigo ser clara. Eu me lembro que quando o Chazir estava dando essa aula, eu, maneira muito boba, muito iniciante, isso, enfim. Quando ele estava falando isso aqui, que nós temos que aprender todo o conhecimento e tal, e ele falou da matemática, eu, boba mesmo, virei para ele brincando, porque o Chazir permitia também isso, né? Desde que você também tivesse todo o respeito com ele na aula. Mas eu falei assim, mas Chazir, até matemática, eu não suporto matemática, eu sou da área social, sou da área das humanas, como é que eu vou aprender? A gente tem que aprender tudo. E ele falou, sim, né? Por isso que os grandes mestres são detentores de toda a sabedoria. Aí ele foi no quadro negro e botou um A sabedoria maiúsculo, né? Dizendo que é o todo. E aí ele explicou. Cada um de nós, por exemplo, você, aí ele me pegou com um exemplo assim, você diz que gosta mais da área das humanas. Com certeza, em algum momento, ou você já foi, ou vai ter que ser, da área das matemáticas, das engenharias, das questões cósmicas, da neurociência, da biologia, porque faz parte dessa evolução consciente, né? Nós sermos, em algum momento da nossa trajetória cósmica, né? Das nossos ciclos, né? De encarnações, sermos detentores de toda a sabedoria, passando por tudo. Então, quando a gente não deve julgar uma pessoa, é porque, de algum modo, sempre ela tem algo que ela tem o conhecimento. Mas, às vezes, uma partezinha ela não aprendeu ainda. Então, ela está aqui para aprender aquela partezinha, por exemplo. Eu acho que eu não fui muito feliz nesse exemplo das ciências, mas, enfim, alguma coisa do tipo assim. Uma pessoa é maravilhosa, generosa, enfim, ajuda e tal, mas ela não é humilde. Ela não trata bem, por exemplo, o porteiro. Ela não trata bem, por exemplo, se ela tem uma funcionária em casa, a sua secretária, enfim. Então, ela consegue até compartilhar coisas, mas tem um ladinho dela que é mais de orgulho. Lá no fundinho ela diz assim, eu sou especial, alguma coisa assim. Então, alguma coisa dentro de cada um de nós está precisando ser desenvolvido nessa vivência. E é essa, então, a nossa missão. Não sei se está claro, se eu fui bem no exemplo. Eu não estou vendo todo mundo, então não sei se as pessoas... enfim, eu não estou conseguindo olhar o rostinho, mas enfim. É só falar no microfone, tá? E aí a gente para dialogar. E trocarmos, porque eu também não, né, não sou a detentora de toda a sabedoria, estou longe disso. Então, Malaya, você quer falar? Não, minha querida, mas eu estou ouvindo com muito amor e carinho, fazendo mais anotações aqui bem importantes. Tá, então vamos adiante. Aqui eu queria Sim? falar, a Carlota. Pois não. Por isso que querida, é por isso que sempre falam, né, que é importante o autoconhecimento, né, para a gente observar as nossas dificuldades internas e trabalhar em cima delas, né? Perfeito, perfeito, porque sempre temos que aprender alguma lição. É como se fosse assim, a gente quando está na escola, né,
Bom, eu sou da época do clássico, viu, gente? Então, se eu falar uma bobagem, me perdoem os mais jovens, mas enfim, da época que era científico e clássico, olha só. Mas a gente, né, tem biologia, aprende matemática, aprende filosofia, na minha época. Eu aprendi latim, eu aprendi, enfim, são disciplinas, são temas, são desafios humanos, né, para a nossa evolução, mas também para o nosso desenvolvimento. Por exemplo, eu tenho certeza que eu tenho que aprender a ser disciplinada. É algo que eu não sei ser. Eu tenho que aprender. Eu falo, eu quero ser disciplinada. Chega na hora H, eu não consigo ter aquela disciplina. E a disciplina, da perspectiva espiritualista, por exemplo, e isso eu já aprendi, o que é pior, né? Enfim, ela não é essa coisa que nós, no senso comum, temos como a disciplina sendo a coisa chata, repetitiva. Não. A disciplina para um espiritualista, e isso eu estou adiantando aí a outras apostilas, enfim, ela, na realidade, é o momento do prazer, onde nós temos, né, por disciplina e amor a Deus, nós nos doamos e seguimos as leis da natureza. Isso é o sentido da disciplina, por exemplo. Então, eu sei que, pela lei da natureza, a gente deve dormir 8 horas, pelo menos, por dia. Eu sei que a gente tem que ter os horários por causa dos raios do sol, dos tatos, etc, etc. E, de repente, eu vou dormir tarde, enfim, não faço os exercícios. E aí eu fico, gente, eu ainda tenho muito que aprender. Enfim, voltando então aqui, a lei da evolução nos obriga a ir adiante. Né? Nós já vimos isso, é aquela pulsão, né? Isso a gente falou, né? Aquele impulso de ir adiante. E aí, Chazir segue. Para que repetir, né, esse ciclo? Como ele falou, né, nós teremos que repetir o ciclo, se podemos evoluir conscientemente, até como diversão, né? Com alegria, é isso que o Chazir fala. Né? E a alegria de nos sentirmos e sabermos evoluindo com consciência é a chave para nos comunicarmos mais facilmente com os espíritos de luz e aí recebermos as intuições, recebermos, né, todas as vibrações, para fazermos a sintonia com o alto astral. Então, o Chazir enfatizava muito a alegria. E isso foi uma das coisas que fizeram com que eu, inclusive, ame tanto a Ordem da Coroa, e que, quando eu entrei ainda na IEV, eu achei fantástico, porque existe uma tradição, né, cristã, judaica cristã, da culpa, do sofrimento, a ideia, o conceito de karma como algo pesado, né, como nós temos que... Não! Quando eu entrei na IEV, na época, né, e encontrei Chazir falando da alegria, que a alegria é a chave para nos comunicarmos mais facilmente com os espíritos de luz, sairmos do baixo astral. E aí o Chazir falava assim, vocês já viram algum mestre triste? Os mestres estão sempre com um leve sorriso, com um semblante suave. Eles estão com alegria, porque eles têm a consciência de que estão cumprindo as leis da natureza, estão seguindo a lei da evolução, do espírito, do desenvolvimento das energias, né? E isso é que é a lei da evolução consciente. E é esse o convite, né, que o mestre Shiderha nos faz a cada um de nós, chatras, chelinhas, enfim, coroinhas, que estamos na ordem da coroa. Então, a vida do espiritualista sob a lei da evolução consciente envolve desenvolver a sociedade, que é também cuidar dos invisíveis e vulneráveis. E aí, invisíveis, quando o Chazir usou, eram os invisíveis que são os pobres, aqueles que geralmente a gente não percebe, não identifica na rua. Né? Enfim, superando preconceitos. Né? Então, Chazir diz que todos nós somos corresponsáveis na construção de uma sociedade justa, pois o amor constrói pontes. Isso quando eu fui olhar isso, eu me lembrei, o Papa Francisco andou falando isso, né? Também ele usou essa expressão, que o amor que constrói pontes. Eu acho isso muito bonito. E aí, nesse momento, o Chazir falou, você sabe como no budismo fazemos exercício
sobre como desenvolver em nós a capacidade de amar ao próximo, essa família universal, que Chazir diz que a gente tem que aprender a expandir a capacidade de amar, né? Porque a gente, às vezes, nasce com a capacidade de amar boa, a gente ama, mas ama o filho, ama o marido, ama quem nos trata bem, né? Enfim. E aí ele diz que tem um exercício no budismo, né, tibetano, que é quando você olhar para qualquer pessoa, ou mesmo uma pessoa que te tratou mal, né? E olhar para ele e imaginar o rosto, né, em cada pessoa, o rosto da sua mãe ou do seu filho, pensando o seguinte: naquele pobre coitado de rua, morador, né, em situação de rua, olhar para ele e pensar, gente, será que esse espírito já foi minha mãe? No budismo, eles enfatizam muito a mãe. Eu me lembro que eu falei muito para o Chazir, disse, Chazir, eu posso fazer, em vez de mãe, mentalizar o rosto da minha filha, que eu tenho uma relação, né, meio conflituosa com a minha mãe, e quem é esse amor assim, mais incondicional é com a minha filha. E aí, óbvio, ele falou, não, tudo bem, é o ser que você mais ama nessa vida. Então, você, quando tem alguém, principalmente alguém que está te incomodando, ou alguém que está muito carente, pensa se em outra vida ali não está, no meu caso, alguém foi meu filho ou minha filha. E aí eu tento imaginar, e se fosse a minha filha? O que eu faria com esse morador em situação de rua? O que eu faria com aquela pessoa que está precisando de ajuda? O que eu faria com um assassino? Se, de repente, em alguma encarnação, um assassino foi meu filho. Eu não posso ter essa certeza. Por isso, a bem-aventurança do esquecimento, porque senão a gente não ia conseguir ampliar a capacidade de amar, né? Enfim, Chazir conclui assim: o grau de evolução espiritual do homem é medido pelo amor que nos leva a procurar o melhor para a vida do outro. Em sânscrito, Bodhisattva significa literalmente aquele cuja essência é a iluminação. Ou seja, você só chama um ser, uma pessoa, de um Bodhisattva, se você considera que ele já está, tipo assim, iluminado. Ele caracteriza a pessoa que, ao alcançar a iluminação, em vez de subir os degraus, né, e cada vez se distanciar mais, né, das diversas dinâmicas da matéria, ele decide permanecer no mundo físico, a fim de auxiliar os demais seres viventes nessa missão. Porque que aqui não está aparecendo, deveria aparecer uma imagenzinha muito bonita, que eu não sei por que não está aparecendo. Mas, enfim, eu não sei se vocês sabem, o Divino Mestre Shiderha, que para nós da Ordem da Coroa ele aparece, né? Ele tem duas formas. Ele aparece quando jovem, um monge budista, ele foi um monge budista na última encarnação dele, ou já perto do desencarne, com 82 anos, ele velhinho, com a barbicha, né? Já andando com um cajado, enfim. O Mestre Shiderha foi considerado um Bodhisattva da compaixão. Eu fiquei tão assim comovida quando o Chazir contou isso. O que seria a compaixão? O que vocês acham que é a compaixão? A compaixão é Quando exatamente... a dor do outro dói em você. Mas não é nem a dor do outro, é quando você vai fazer pelo outro aquilo que você gostaria que fizessem para você se fosse ao contrário, no sentido de que você se coloca no lugar do outro, que é isso que você falou, acho que foi Malaya, né, ou Sinira, não sei. Fui eu. Enfim, mas que você não vai sossegar enquanto não ajudar o próximo a evoluir. Por exemplo, o Chazir conta que alguém que fez isso, que o Shiderha faz, né? Fez na vivência dele como monge budista, né? Ele já podia estar em outros páramos, mas ele continuou para ajudar e ajudar toda uma coletividade de espíritos, né, que ele queria ajudar, entre eles o Chazir, né, que foi o seu filho dileto, né? Enfim,
o mestre o Chazir falava que, por exemplo, o mestre Josafá, né, que foi um rabino, né, ele conta, na próprio portal e site da Ordem da Coroa está lá falando. Enfim, o mestre Josafá se comprometeu com o Chazir que ele iria acompanhar o Chazir até o Chazir concluir, né, e cumprir o karma que ele adquiriu lá atrás, né, quando ele foi o Ramada I. Né? E o mestre Josafá, até hoje, nos ajuda na Ordem da Coroa, na Ordem Astral de Shiderha, exatamente acompanhando. Isso é o amor no sentido mais amplo que existe. Quer dizer, o mestre poderia já estar em outros páramos, o mestre Josafá, mas ele ainda vem aqui, está lá no nosso templo do mestre Josafá, na Ordem da Coroa, e toda vez que qualquer um de nós pedir ajuda, ele vai estar do nosso lado. O mestre Josafá é incrível, assim, as vibrações, e principalmente em bioenergética, enfim. Mestre Josafá é algo assim indescritível pelo que o Chazir passava para a gente de bondade, né? E o Mestre Derra também. Tanto que ele, quando eu falo da generosidade do Mestre Derra, ele exatamente queria que cada um de nós evoluíssemos. E ele continuou junto conosco e continuou com o Chazir, né? Agora o Chazir eclodiu, no sentido de agora ele cumpriu aquele karma lá atrás que ele conseguiu, ele adquiriu, e ele agora é o Ramada II, exatamente para mostrar que ele está num novo ciclo, num novo patamar, daquele karma que ele, lá em Madras, com aquele clã que ele estava dirigindo, e que ele, né? Enfim, não é o objeto da nossa conversa hoje aqui. Mas, enfim, e aqui eu concluo, né? Essa primeira aula foi assim que o Chazir concluiu, falando exatamente sobre essa ampliação da nossa capacidade de amar ao próximo, de nós entendermos que ser um espiritualista não é apenas ficar carolamente, né, dentro de um templo, ou fazendo, né? Enfim, não, eu estou lá, vim na Ordem da Coroa, vim aqui, servi, ajudei, fiz o tratamento, aí sai na rua, aí alguém fecha o seu carro, aí você já começa, seu isso, seu aquilo, e pede seu paciente. Não. A vida do espiritualista, e eu me lembro muito bem que Chazir falava, não é apenas quando a gente veste esse jalequinho, né? Ele falou jaleco exatamente porque a gente estava numa aula. Ele falou, não é quando a gente veste. Eu quero ver como é que a gente é como espiritualista quando a gente tira o jaleco e vai para a nossa vida profana, porque a gente precisa entender que um espiritualista que quer evoluir pela lei da evolução consciente, ele vai entender que a sua missão, né, é cuidar da evolução do seu espírito, mas também daquele tipo de realidade que a nossa raça, vivemos na matéria e da matéria, mas não devemos viver para a matéria, tá? Enfim, isso para mim foi uma espécie assim, de descoberta naquela época. Isso, enfim, eu entrei na IEV em 1988, há quanto tempo, né? Eu entrei muito jovem, muito mocinha. Enfim, porque, de algum modo, o senso comum tem outras ideias, né? Acha que a questão espiritualista é ficarmos apenas meditando, fazendo mantras, e etc. E pelo amor de Deus, senão eu não estarei sendo uma boa, né, instrutora. É isso, sim, mas não somente isso. Quer dizer, isso é necessário, porque nós temos que cuidar de todas as nossas dimensões, corpo, mente e espírito. Né? Então, temos que fazer as nossas meditações, por isso que na Ordem da Coroa, inclusive, tem a SPC, que é o serviço, né, o servir ao próximo, temos as sessões que na IEV a gente chamava de clã, na ordem são as FCVs, que é a meditação, para nós meditarmos e procurarmos, como a Carlota lembrou, o autoconhecimento, resolvermos as nossas questões interiores, né? E nós temos também toda uma parte de aprender, por exemplo, em determinadas sessões e etc., as sessões de mágoas, culpas e etc., né? Enfim, que é a nossa parte mental, né? Cuidarmos da corpo, mente e espírito.
Lembrando que o nosso guia espiritual foi um Bodhisattva da compaixão. Foi e é, né? Um Bodhisattva da compaixão. Enfim, com isso, então, eu encerro o que seria a primeira aula, que sejamos movidos apenas por energias positivas. Meu muito, muito obrigada. Minha gratidão por estar de novo aqui compartilhando com vocês, porque eu acho que eu tenho o dever de compartilhar, porque me foi dada a bênção, eu considero bênção, de ouvir essas aulas do Chazir. E mesmo que eu não tenha assimilado tudo, e estou longe disso, mas pelo menos compartilhar com os irmãozinhos essas sementes, e que, de repente, vocês consigam, né, ir adiante e cada vez evoluir mais e mais de forma consciente, para não precisar repetir ciclo, para não precisar sofrer, para ser uma caminhada mais suave. A lei da evolução consciente nos transforma em caminhantes num caminho mais suave e mais tranquilo. Bom, com isso, eu encerro. Agradeço a Deus por esse momento. Agradeço ao Divino Mestre Shiderha e a toda a egrégora da Ordem da Coroa para estarmos aqui com esses irmãozinhos tão amados, que com certeza não é casual, não é por coincidência, que estamos nós aqui neste momento, bebendo um pouco na fonte que o Divino Mestre Shiderha compartilhou com Chazir, e que Chazir, no seu enorme também generosidade, deixou nas nossas apostilas e nas nossas fitas e passou para todos nós de boca a ouvido. Meu mais profundo namastê e que todos vivam na energia positiva. Obrigada, muito obrigada. Namastê, gratidão. Gratidão. Namastê. Tá me ouvindo Gratidão. aí? Sim, estamos. O Laxmi, tira o seu compartilhamento. Pronto. Isso. Agora aparece todo mundo. Namastê. E até a próxima aula. Eu vou Eu ver só se queria a gente... antes, Esos, perguntar se alguém tem alguma dúvida, se ficou sim. alguma... tá aí, né? Daniel de Gólgota, Concepción, Raíza do Todo mundo tá aí. Upanishad. Se temos alguma dúvida, se alguém quer fazer alguma colocação, se recebeu alguma intuição de alguma complementação, se eu falei alguma coisa errada e disse, não, enfim, estamos todos aqui para dividirmos os nossos conhecimentos. Alguém quer falar algum comentário, alguma coisa? Eu estou simplesmente adorando beber na sua fonte, está ótimo. Na minha não, de Shiderha, Chazir. Eu sou só papagaio, eu sou só repeteco. Ok, está sendo ótimo. Passa perfeitamente. Não é? É que eles lá me ensinaram mais ou menos direitinho, né? Eu tentei aprender mais ou menos um pouquinho que me foi passado. Eu sou repeteco. Está sendo maravilhoso, muito bom. Sejam então bem-vindos todos, ajudem a divulgar se vocês acham que é legal, para a próxima terça, se Deus quiser, aí que a gente vai para o segundo tema, né, da aula, porque nascemos para sermos felizes. É isso que eu digo, a Ordem da Coroa é maravilhosa, ela não fala de culpa, de calma, não, é alegria, é felicidade, é isso, né, que o Mestre Derra nos convida. Agora, tem um preço, no sentido, né, de sermos disciplinados, aprender aquela coisa que todo mundo sabe, cada um pouquinho, tá? Enfim, Esos, eu agora encerro. Magno, querido, seja bem-vindo, meu amigo, querido irmão. Enfim, Esos. Bom, eu fiz alguma bobagem aqui que eu não estou sabendo ainda. Eu tenho especialidade no StreamYard e o Zoom está dando umas coisinhas aqui, deu problema na transmissão e a gente está aprendendo aqui a ver o que houve. Mas eu fiz alguma besteira aqui que eu tirei a minha imagem para não ocupar muito e ficou só o som. Nós estamos te vendo. Está me vendo? Eu não estou me vendo, então... Eu estou vendo todo mundo.
Então, estão Eu, melhor eu ainda, vocês também. estão me vendo, mas eu não estou Também. conseguindo nem ver onde que eu estou aqui, porque Tem uma cachoeira atrás de você aí. eu acho que eu apaguei a câmera aqui, mas eu já vi, quando passa uma imagem, aparece. Mas isso não importa. O importante é que essa aula é maravilhosa. Vamos dar sequência próxima terça-feira, né? E espero que até lá todos os probleminhas a gente já tenha sanado para funcionar perfeitamente. A aula do dia 14 de Shidhar, eu vou ver aqui se vai dar para a gente efetivamente cumprir essa data, mas se não, eu vou informar uma outra data, mas vou informar todos os Chelas que, apesar de haver um grupo que está se comprometendo a participar da sessão de Josafá, que precisam de 5 Chelas masculinos e 5 femininos, né? Então, não pode fazer aquele negócio quando a gente fazia, que às vezes ia um homem, 2, e aí faltava gente. Nós temos a corrente com fio de cobre, que é fundamental. É um trabalho Lindo. altamente espiritual e esotérico. E o que acontece é que eu falei, eu só vou retornar com Josafá a hora que eu obtiver o comprometimento dos Chelas que realmente querem frequentar. Então, nós vamos ter Chelas, homens e mulheres, que são 5 a 5, mais o dirigente, mais dois auxiliares, vamos dizer, mas que o fio de cobre fique completo. Por quê? Vou dar assim, um spoiler da aula. O Shidhar é uma energia que tem energias pelos polos, né? Então a gente fala às vezes, vai para o fio forte, vai para o fio fraco, né? Dependendo da posição, dependendo do paciente que entra naquele tratamento, que tem as cadeiras, né? E tem mais 4 lugares para os pacientes, no fio forte e no fio fraco. Então, com isso, a gente precisa ter esse comprometimento. Quem achar que vai de vez em quando, que não pode, por qualquer razão, então diz lá, olha, eu me comprometo mais de vez em quando. Então, na verdade, eu quero ter essa turma. Essa turma é obrigatório frequentar a aula, porque também quem não estudar Josafá não vai. Sabe por quê? Eu vou contar para vocês o que acontecia com um dirigente, não vou falar Está nome. gravando, tá, Esos? Isso vai depois, talvez, é só para lembrar que está gravando, isso vai para o mundo, ou se você quer parar a gravação para contar essa história. Não, mas isso não tem problema, Tá, não tem nada pode incluir esotérico, como tá. até um conhecimento geral. Então, tinha um que achava que não era necessário os Chelas daquele dia, que é quinta-feira, que eles frequentassem o Josafá. E tinha Shela que achava que ser Shela é estar lá, como eles falavam, ralando na sessão. É uma coisa completamente fora de propósito, entendeu? E o próprio dirigente dizendo, quem quiser vir, venha. Olha só, quem quiser vir, venha. Então, é um negócio que não pode acontecer. Ao contrário, o que tem que acontecer é briga para participar. Não, são só 10, mas tem 20 querendo participar. Aí a gente vai fazer uma escala para deixar sempre a turma que está frequentando, que está garantindo a sessão completa, essa vai ter sempre o lugar. Mas, às vezes, a gente dá um lugar para um Shela masculino ou feminino participar e o outro dá uma chance, vai secretariar e tal, porque a sessão tem uma parte de secretaria. Então, essa aula vai ser muito importante, por isso que eu quero prepará-la e a gente está assim, com tantas situações para resolver e que a gente precisa preparar, como é a aula da Laxmi, que, com o tempo, com a coisa, para que todos estejam realmente conscientes da necessidade do aprendizado, tá bom? Então, nós vamos ver se conseguimos fazer agora, dia 14, mas eu acho que está muito em cima. Provavelmente a gente marcará uma outra data, mas já certa, tá? Porque agora também eu preciso acertar esses probleminhas que nós estamos tendo com o Zoom, que eu acredito que não é do Zoom, é da nossa própria ignorância no manuseio dessa plataforma. E aí vamos ver o que a gente tem que acertar para não ter mais problema. Então, gente, o meu mais profundo namastê, um beijo no coração de todos e todas.
e o Pad Thai, né? Namastê. Que todos estejamos em perfeito estado de Pad Thai, que afinal é o que almejamos para nós, Chelas, e para todos que nos procuram carentes de Pad Thai, né? O meu mais profundo Pad Thai. namastê a todos, Namastê. um beijo no coração. Namastê. Namastê. Vou dar Namastê. encerramento E a aqui, gratidão. tá? Beijo. Obrigada. Deus. Tchau. Obrigada. Tudo de bom. Namastê.